prova do Enem chegando e você quer dar aquela última revisada. Então, que tal aproveitar e revisar os 5 temas que mais caem no Enem? Então, se essa é a sua intenção, então essa aula é para você. Eu sou o professor César, seja bem-vindo ao canal Tá Resolvido. Antes da gente falar já de fato os 5 tópicos, vocês vão encontrar em muitos lugares falando, olha, o tema que mais cai é geometria. Mas espera aí, gente. Geometria é uma área muito grande da matemática. Dentro dela você tem geometria analítica, geometria plana, geometria espacial, ou seja, são muitos subtópicos porque geometria é uma área, não é um tema. Então muito cuidado com isso. Por exemplo, funções. Funções, você tem diversos tipos de funções, polinomiais de primeiro e segundo grau, exponencial, logarítmica. A minha proposta é passar para você exatamente os temas que mais caíram ao longo da prova do Enem nesses últimos anos aí de avaliação, os últimos 15 anos mais ou menos. Primeiro tema, interpretação de tabelas e gráficos. São mais de 110 questões envolvendo tabelas e gráficos que caíram no Enem até agora. Então é muito provável, quase que uma certeza, que na sua avaliação também vai ter esse tipo de questão. E qual é a dica que eu dou para você resolver esse tipo de questão? Geralmente os cálculos são mais simples. Então você tem que ficar muito atento ao enunciado. A dica que eu dou quando você se deparar lá com uma questão que você fala, pô, é só analisar o gráfico ou só analisar a tabela, é leitura, leitura, leitura. Muita leitura para você não cair em algum distrator que pode ter na sua questão. Tá bom? Geralmente as questões de interpretação de gráfico e tabelas, elas estão voltadas para você relacionar o texto com a tabela, ou você relacionar o gráfico e uma tabela, relacionar 2 gráficos, é as que necessitam de maior atenção para chegar no resultado correto e não cair nos distratores, conhecido por vocês como pegadinhas. O segundo tema é razão e proporção. Então, quando você vê muita gente falando que resolve grande parte das questões do Enem com regra de 3, é verdade. Porque razão e proporção são problemas que geralmente envolvem regra de 3. São mais de 96 exercícios que já apareceram no Enem envolvendo esse tipo de conteúdo. Geralmente eles estão ligados a você verificar medidas, relacionar essas medidas ou aumentando uma imagem, diminuindo uma imagem. A dica que eu dou para vocês nesse tipo de questão é ficar atento a possíveis grandezas inversamente proporcionais, certo? Onde você não pode fazer a regrinha de 3 direto. Você vai precisar dar uma organizada nessas suas grandezas para poder chegar no resultado. Um exemplo de grandeza inversamente proporcional é quando você trata de tempo e velocidade. São grandezas inversamente proporcionais, beleza? E vamos para o nosso terceiro conteúdo que mais cai no Enem. Porcentagem, galera. E quando eu estou falando de porcentagem, a dica é, não necessariamente é juros compostos e juros simples. Tá? São porcentagens triviais, muitas vezes porcentagem de acréscimo ou porcentagem de desconto. Aí você pensa, essa daí eu manjo, professor, fica tranquilo. Mas muito cuidado, porque eu peço que você dê uma revisada em porcentagens que trabalham com acréscimos e descontos sucessivos. O que é isso? Quando eu tenho uma porcentagem em cima da outra, tá bom? Então são exercícios muito interessantes. E principalmente comparar as coisas em percentuais. Comparar um ano, às vezes vai estar muito ligado a essas questões com até a interpretação de um gráfico, tá? Onde você vai comparar um ano com o ano anterior. É muito importante que você saiba comparar porcentagens, então é bacana você focar nesse tipo de exercício também. Antes da gente ir para os 2 últimos temas, se você está gostando do vídeo, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, compartilhe ele com seu colega de classe, com o seu bolinho ali de estudo, para que todo mundo possa ter um bom desempenho nessa avaliação. E claro, se você está gostando desse tipo de conteúdo e está a fim de receber mais coisas do tipo, além de aulas de matemática, se inscreva no canal, dá o like aí nesse vídeo, beleza? Então, vamos para o nosso quarto tema. O quarto tema é
Probabilidade. Galera, probabilidade, ela pode ser muito simples. Como? Fazendo aquela razão, aquela divisão simples de eventos que eu quero que aconteça e total de eventos. Fazendo essa divisãozinha, a gente consegue chegar nos resultados. Só que probabilidade, ela tem muitos subtópicos. Probabilidade simples, probabilidade condicional, probabilidade com união e interseção de eventos. Então, é desses 5 tópicos que eu estou passando para vocês, o mais assim que sempre aparece uma questão de probabilidade, mas não necessariamente aquela probabilidade simples, né? Por exemplo, qual a chance de eu tirar um número par em um dado? Então, é recomendável que você reveja cada um desses tópicos de probabilidade que eu passei para vocês, tá bom? O quinto e último tema é medidas de posição. O que é medida de posição? Medida de tendência central. Eu estou falando aí de média, moda e mediana. Tá? Então, sempre tem um exercício que envolve média, moda ou mediana. Média, sempre. Geralmente, sempre tem uma questãozinha que envolve média. E pode estar muito ligado para você calcular média ponderada, analisando gráfico e tabela, tá bom? E pessoal, sobre essa parte de média, moda e mediana, eu tenho uma aula onde eu resolvo alguns exercícios que trabalham essa parte. Então, vou colocar essa aula aqui ao final do vídeo, aqui agora também. Então, se você quiser dar uma assistida, já treinar esse tema, tá aí a dica, beleza? Para concluir, pessoal, e você ir preparado para essa prova, você tem que entender que a avaliação do Enem possui questões enormes, com grandes textos, e avalia competências e habilidades. Então, geralmente, a questão ela não vai estar com um tema apenas, certo? Então, o que eu passei para vocês é a essência da questão, mas pode ser que uma questão de porcentagem tenha junto com ela a análise de gráficos e tabelas. Então, cabe a você focar bastante aí nesses 5 tópicos, porque sempre aparecem em todas as avaliações ao longo dos anos, tá certo? Então são essas as 5 dicas que eu tenho para passar para vocês. Em breve eu vou lançar também um vídeo falando dos 5 temas que você pode não esquecer, mas deixar um pouquinho de lado porque não costuma aparecer na prova do Enem. Então deixe seu comentário se essa aula aí foi bacana para você, se você tem interesse em mais tipo de conteúdo como esse. Obrigado, até a próxima, valeu!